Boa noite. É um grande prazer estar com vocês, abrir a palavra de Deus e conversar com vocês sobre essa mensagem que nós temos. Originalmente o título era para os homens, o homem, sua mensagem e sua missão. E de fato isso está tratando um dos assuntos mais importantes de nossas vidas. Respondendo à pergunta, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E nós temos propósitos que são bem gerais para todos nós. É o propósito de Deus que você seja conformada à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. É a vontade de Deus que nós estamos compartilhando no poder do Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida transformada. É a vontade de Deus que nós conhecemos bem a palavra, para que quando estamos conversando com outras pessoas, que nós não vamos fazer aquela coisa de eu acho que na Bíblia em algum lugar está escrito, que nós podemos dizer a Bíblia fala. E os propósitos de Deus exigem de nós que nós temos a preparação para que nós pudéssemos cumprir a vontade que Deus tem para nós. Hoje, desde que nós temos nossas irmãs conosco, e Diane está muito triste que ela não pode estar com vocês. Talvez vocês sabem que o ministério de Diane, o maior ministério, ela desenvolveu o sistema de educação domiciliar, ajudando pais para ensinar seus filhos em casa. E uma vez eu estava conversando com ela, faz uma semana, e ela tem uma equipe muito boa, muito forte. E as responsabilidades dela são cada dia menores, né? Menos. E eu falei, você está sentindo triste sobre isso? E ela falou, não, porque o ministério do meu coração é ministrar as mulheres. E ela agora tem o privilégio de voltar para este desejo, este foco na vida dela. Então ela está muito triste que ela não pudesse estar com vocês, irmãs, hoje à noite, mas certamente se você convidá-la, ela vem. Agora, quando nós pensamos no propósito de Deus em nossas vidas hoje, primeira coisa, existe muita confusão sobre isso entre o povo, porque existe muita confusão sobre isso no púlpito. Graças a Deus, não nessa igreja, mas em muitas igrejas, nós temos pastores pregando sucesso, pregando riqueza, pregando saúde, pregando muita coisa que está atraindo muita coisa, mesmo que suas vidas pessoais é um desastre, que de jeito nenhum eu iria entregar uma pessoa nova convertida nas mãos desses pastores para aprender como andar no seu relacionamento com Jesus Cristo. Mas graças a Deus a Bíblia fala sobre este assunto. De uma forma, a Bíblia fala sobre o propósito do ser humano, porque todos nós fomos colocados aqui na Terra. E de uma outra forma, a Bíblia fala de uma forma muito específica. Qual é o propósito de Deus para os homens e qual é o propósito de Deus para as mulheres? E porque Satanás odeia Deus, e porque você é portador ou portadora da imagem de Deus, Satanás odeia você. Nossos casamentos, a Bíblia está explícita sobre o fato que no lar o homem representa Jesus Cristo no casamento. Agora uma ideia minha, vocês podem avaliar isso. Se vocês não gostarem, pode pedir o reembolsamento do seu dinheiro do pastor aqui. Gente, a mulher foi criada em Gênesis, capítulo 2, com qual propósito? Ser ajudadora. Ela foi criada para andar pelo lado, e gente, os judeus disseram, vocês já ouviram aquela coisa que Deus não tirou a mulher do cabeça para engordar o homem, nem do pé para ser pisoteado pelo homem, mas pela parte mais próxima do coração. Vocês sabem quando foi a primeira vez que isso foi escrito?
230 anos antes de Cristo por um rabino. E eu entendo que ele está certo. Se lembra qual foi a palavra que a Bíblia usa para o Espírito Santo em João 15? Se lembra a palavra grega? Parakletos. O que significa Parakletos? Quem anda pelo lado. E de onde Deus tirou a costela? Do lado do homem. Eu entendo do mesmo jeito que o homem representa Jesus Cristo dentro do lar. A mulher representa a pessoa do Espírito Santo, encorajando, fortalecendo seu marido. E quando você tem Deus, homem e mulher em harmonia, você tem a imagem de Deus dentro do lar. E é por isso que Satanás odeia seu casamento. Não porque ele odeia você, é porque ele odeia Deus. E ele vai fazer tudo que ele pode para destruir seu propósito. Agora nós temos homens com inveja de mulheres querendo se tornar mulher. E nós temos mulheres com inveja dos homens querendo se tornar homem. O pai de tudo isso é aquele que está querendo destruir a imagem de Deus dentro de vocês. Homens, você já percebeu que ela é diferente que você? Ela pensa diferente, ela reage diferente, ela tem desejos diferentes. Porque a mulher é tão esquisita. Porque Deus a criou desse jeito. Se houve dois de você no casamento, uma dessas pessoas é desnecessária. Cada um traz para o casamento poderes, habilidades que outra pessoa não tem. Nós sabemos que a mulher, do jeito que o cérebro está composto, ela é a rainha de multitasking. Ela está cozinhando, cuidando de criança, calculando coisas, fazendo 1000 coisas, enquanto um homem, porque ele tem que focar, ok? Ele foi criado para colocar no jardim, para cuidar do jardim. E gente, eu tenho uma floresta que eu plantei lá em Nebraska. E gente, eu plantei carvalho, cerejeira, nogueira, para meu bisneto ficar rico, ok? Mas eu gosto de ir lá. Eu estou com aquela coisa para podar. E gente, poder, isso é tão grande. Poder. Eu não levo daí comigo. Porque ela vai me dar 1000 sugestões como eu posso podar melhor do que eu estou podando. Porque a mulher é tão chata. Porque Deus a criou desse jeito. Homem é homem. É X, Y. Nós temos genética que vocês mulheres não têm. A mulher, tem que ser muito cuidado quando você fala essa palavra, né? É X. Ela foi criada desse jeito. E quando você coloca a parte do homem e a parte da mulher juntos, o que você tem? A imagem de Deus. A razão por que Satanás odeia seu casamento é porque seu casamento é o aspecto da criação mais importante que Deus criou. E Ele vai fazer tudo o que Ele pode para destruir a união entre vocês. Agora, quando nós olhamos para o que a Bíblia fala, abrem suas Bíblias em Gênesis 1, versículo 26. Qual é nosso propósito? Homem e mulher, o casal. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano
está errado. Ele usou a palavra aqui, homem. Mas quem traduziu está querendo dizer, o que ele tem aqui é o ser humano. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Aqui nós temos o primeiro mandamento, em termos de quando aparece na Bíblia. O primeiro mandamento de Deus. E qual é o primeiro mandamento de Deus para o ser humano? Cuide da terra. Cuide dos animais. Vocês agora são como rei e rainha sobre essa terra. Vocês estão governando aqui no meu lugar. Essa coisa de imagem, isso vem da cultura daquela época. O rei não poderia estar em todos os lugares. Então eles fizeram uma estátua de Nabucodonosor. Gente, estrangeiro não está permitido falar essa palavra em português. Aquele rei, colocaram uma estátua e as pessoas trouxeram seus tributos, seu culto à estátua, porque a estátua representou o rei. E vocês são a imagem de Deus aqui na terra. Como Deus está governando o universo, Deus criou o ser humano para cuidar dessa terra. E já estamos fazendo um péssimo trabalho cuidando dessa terra. Por quê? Porque estamos fora da comunhão com o nosso Pai. Em vez de seguir Ele, estamos seguindo nossos próprios desejos. Mas nós fomos criados para cuidar da terra, como um casal. Deus não deu essa ordem para o homem e não para a mulher. Ele deu para o casal, trabalhando em harmonia. Como está a harmonia no seu casamento? Vocês estão trabalhando juntos? Ou cada um está buscando o céu? E uma vez por dia vocês se encontram em casa? Porque quando Satanás está atacando vocês, ele não está atacando você. Ele está atacando quem? O seu Criador. Primeiro mandamento: domine sobre todos os animais e cuidem da terra. Segundo mandamento da Bíblia, Gênesis 1, 27 e 28. Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homens e mulheres os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que esteja pela terra. Sejam fecundos e multipliquem-se. Vocês entendem como isso funciona? Preciso explicar isso para vocês. Gente, esse é o segundo mandamento de Deus. Qual é o segundo mandamento de Deus? Faça sexo. Nós temos a responsabilidade para criar mais imagem de Deus na terra. E graças a Deus o processo é tão gostoso que nós queremos fazer isso. Queridos, vocês sabem por que o homem deseja você? É porque eu sou bela. Não, é porque ele tem testosterona no seu sangue. E Deus colocou testosterona no sangue dele para que ele querer transar com você. Porque se juntar-se com você era igual com levar o lixo para fora, o ser humano iria sumir em 40 anos. Deus criou esse desejo no homem para que ele parar o que ele está fazendo
e experimentar união em todos os sentidos com sua esposa. Este é o propósito de sexo. E é por isso que Satanás está atacando isso. Ele está querendo fazer uma perversão de uma das coisas mais lindas que Deus criou, que está implícita com a ordem de encher a terra com mais imagem de Deus. Agora eu vou ser um pouco intrometido aqui. Quem é o autor de Só Dois? Hoje é só um. Eu conheço uma irmã em Cristo que ela foi esterilizada antes do casamento porque ela sabia, depois eu queria filho e isso vai atrapalhar a minha carreira. Multipliquem-se não significa 2 produzindo 2, porque de fato vai ter crianças que morrem e agora é 1,8 por 2. Isso não é multiplicar. Eu tenho 5 filhos. Qual dos meus 5 eu não queria? Eu amo de todos. As pessoas gostam de perguntar de mim, Mark, se você pudesse refazer, você faria igual? De jeito nenhum. Eu teria mais. Gente, cada filho é uma fonte de bênção. Problemas também, mas isso é outra coisa. E agora, meus filhos estão produzindo o quê? Netos. Misericórdia. Gente, eu amo o Brasil. Eu moro aqui no Brasil há 30 anos. Não me lembro dos Estados Unidos. As pessoas perguntam, Mark, de que você se sente saudade dos Estados Unidos? Fácil. Eu sinto uma coisa só. Saudades para uma coisa só. Minha família. Meus filhos. Meus netos. Acompanhando meus filhos nas suas conquistas. O que Deus está fazendo através deles. E mais ainda, 9 vezes está escrito no Velho Testamento. E fulano morreu e foi acolhido ao seu povo. Acolhido ao seu povo. Muitas experiências de pessoas que morreram e foram ressuscitadas pelos médicos depois, eles dizem que quem estava lá para me encontrar foi Jesus e minha família. Jesus não quer uma festa de um. Eu quero uma festa de família. Eu não gosto de apoiar os mormons, tudo bem? Mas a família é eterna. E Deus está nos dando a oportunidade para criar mais filhos com a experiência íntima e física mais maravilhosa que existe no universo. E Satanás está atacando tudo isso porque ele odeia o ser humano. Ele odeia sua missão de vida. Eu conheço homens que não querem se casar. A mulher complica a vida. Quando eu não tenho mulher, eu não preciso conversar sobre as coisas, não preciso falar com ela antes de comprar alguma coisa, eu posso fazer o que eu quero. Porque eu quero uma esposa, uma mulher. Especialmente quando a mulher é tão fácil. E de jeito nenhum eu quero filho. De jeito nenhum eu quero um filho. Olha o que Salomão escreveu em Humano. Então considerei outra vaidade debaixo do sol. Um homem sem ninguém. Que não tem filhos, nem irmãos. Mas que não cessa de trabalhar, e cujos olhos não se fartam de riquezas.
Ele não pergunta, para quem estou trabalhando? Se não aproveito as coisas boas da vida. Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Eu falo com minhas amigas feministas. Elas não querem se casar, não querem ter filho. Elas estão ganhando muito bem. Ela pode viajar quando ela quer. Ela pode visitar seus amigos quando ela quer. Ela tem seu apartamento e seu gato. E ela vai morrer sozinha. Quem vai cuidar dela quando ela ficar velha? O governo. Boa sorte com isso. Meus pais são velhos, 86 anos. Eu sou tão grato que minha irmã, que é enfermeira, e muitos netos dela estão vivendo bem próximo da casa. Porque se não houvesse, eu deveria sair do Brasil para cuidar dos meus pais. Quem vai cuidar de você quando você ficar velho? O que nós temos aqui são os órgãos do Senhor. O projeto de Deus para o ser humano. E agora alguém pode dizer, Mark, eu vou para casa deprimido, porque eu já tenho 50, 60, 70 anos, não dá para reverter as coisas. O que é que nós podemos fazer? Encorajar a próxima geração para não repetir nossos erros. Gente, eu tenho muitas falhas na minha vida. Muitas vezes que eu errei. E Deus toma nossas falhas, Ele toma nossos erros, e Ele usa nossas falhas, nossos fracassos, para discipular a próxima geração. Não faça como eu fiz. E se você rejeita o que a Bíblia fala sobre o assunto, por seu próprio bem, não fale com outras pessoas. Porque quando nós ensinamos a outra pessoa, Deus cobra de quem? O que foi ensinado? Quem ensinou? E se você tiver uma mentalidade bem secular, bem mundana, por misericórdia de si mesmo, guarde isso dentro de você. Porque quando nós estamos discipulando uma pessoa, Deus cobra. Gente, eu vou responder a Deus por todas as palavras que eu estou falando com vocês hoje. Quando nós ousamos de dizer para uma outra pessoa, é assim que você deveria viver sua vida. Tenha cuidado que o que você está falando combina com a palavra de Deus, porque Deus vai cobrar. Não sejam muitos mestres, porque o mestre vai prestar contas pela coisa que ele tem ensinado. Agora, vamos para um lugar que nos dá orientações práticas. E nós temos dois trechos aqui. Primeiro, abrem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3. Em 1 Timóteo, Paulo colocou Timóteo como o pastor da igreja em Éfeso. Timóteo provavelmente teve uns 28 anos, ele foi um pastor jovem. Paulo abriu essa igreja. Foi ele que fundou essa igreja. Ele colocou Timóteo nessa igreja para cuidar de alguns erros que estavam brotando na igreja. E depois ele dá orientações sobre o tipo de homem deve ser o episcopos, o bispo, o pastor dessa igreja. Agora, por que nós estamos olhando para isso? Porque o padrão de um bom pastor deve ser um padrão para um bom cristão. E o que Paulo escreveu aqui sobre os homens que estão liderando a igreja, aplica-se também para nós, que estamos crescendo em nosso relacionamento com Deus.
Lendo 1 Timóteo 3, versículos 2 a 4, estou lendo da Nova Almeida Atualizada. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Agora, aplicando isso para nós homens. Primeira coisa, a palavra irrepreensível. É uma palavra geral. Não tem base de acusação contra essa pessoa. Tudo bem, Mark, ele gosta muito de Coca Zero. E provavelmente ele está lendo as postagens de outras pessoas no Facebook mais do que ele deve. Mas em termos dessa lista, ele está qualificado para discipular outros homens. E meus irmãos, o que nós temos nessa lista é o que Deus deseja para você. Que você seja, que você está vivendo o que está nessa lista. Segundo, marido de uma só mulher. Por que Satanás está atacando tanto o casamento? Nós temos tanto divórcio. Nós temos tantas separações. Eu era pastor de uma igreja em Texas. Eu não sou texano, eu sou nebrasquense, tudo bem? O texano é um nebrasquense arrogante. Okay? O nebrasquense, ele tem o orgulho de ser humilde. Eu era pastor de uma igreja em Texas e este casal veio para a nossa igreja. Era o 8º casamento dele e o sétimo casamento dela estava encaminhando para o próximo divórcio. Este não é o padrão que Deus quer para nós. Vieram para mim, Mark, o que eu deveria fazer? Eu não posso voltar por trás e mudar o passado. Essa palavra em grego literalmente é homem de uma só mulher. Homem de uma só mulher. Você sabe onde nós mais encontramos essa frase na cultura grega e romana? Túmulos. Túmulos. O túmulo de um homem que amava sua esposa tanto, que mesmo que ela o abandonou, ou mesmo que ela morreu, ele não se casou de novo. Então, isso não significa uma mulher cada vez, ok? Ele teve 8 mulheres, mas somente uma cada vez. Homem de uma só mulher. Mas pastor, eu já estou no meu segundo, terceiro, quarto casamento. Agora, o que eu posso fazer? Faça este casamento o seu último. Invista tudo que é necessário. Para que quando você chegar no fim da sua vida, as pessoas podem dizer, ele levou tempo para chegar, mas uma vez que ele chegou, foi um homem de uma só mulher. Você é um homem de uma só mulher? Se você tiver dificuldades com pornografia, você não é um homem de uma só mulher. Se você está paquerando com as meninas que estão lá no restaurante, você não é um homem de uma só mulher. Não é somente o ato de adultério que está visado aqui. É um coração dividido. E é muito interessante que a primeira coisa na lista sobre qualidades importantes na vida de um homem de Deus é seu relacionamento com sua esposa. Por quê? Por causa de Gênesis 2. Por causa de Gênesis 1. É o padrão de Deus. Um homem, uma mulher, por toda a sua vida. Se você já acabou com o seu casamento no passado,
Faça este casamento, seu último, custe o que custar. Moderado. Literalmente é sóbrio. Em português, a palavra sóbrio tem dois significados. Primeiro, um homem que não está bêbado. E a aplicação disso foi um homem de bom senso. Um homem de bom senso. E a ideia é que, se você está querendo ser um homem de Deus, e nós podemos aplicar isso para as mulheres, se você está querendo ser uma mulher de Deus, seja sóbrio, seja sóbria. Não deixe coisas balançar sua vida. As coisas ruins vêm e vão. E o Deus que ajudou você ontem é o Deus que vai ajudar você hoje. E nós devemos confiar nele. E consequentemente, somos sóbrios sobre nosso padrão de vida. Sensato. Sensato é uma pessoa que está aproximando o mundo com sabedoria. Reconhece quando uma ideia não é uma boa ideia. Reconhece quando um plano na igreja não vai dar certo. E com a sabedoria que acumulou na vida, é uma pessoa de referência. Nós temos um problema que devemos conversar. Com quem eu posso conversar? A nosso pastor. Ele é desse jeito. Ele é sábio. Eu posso confiar nele. Modesto. Essa palavra modesto em grego é cosmion. Cosmética. Cosmos. A ideia básica é organizada. Está em ordem. Não é uma confusão. Um homem cosmion não está vivendo em pânico todos os dias porque, mais uma vez, sua vida está desorganizada. O homem maduro sabe o que ele vai fazer hoje, organizou o seu dia e vai seguindo o seu plano. Para que quando vem um jovem para ele, cuja vida é um desastre, ele pode sentar com ele e falar: você já ouviu de como estabelecer alvos para a sua vida e depois como obter estes alvos e como é que você pode andar hoje para transformar sua vida? Se você é um homem, se você for uma mulher, que sua vida é um desastre, uma confusão, você não é cosmion. Mas cosmion é a marca de um homem e mulher de Deus. Hospitaleiro. Hospitaleiro em grego, literalmente a palavra ama estrangeiros. Eu adoro tanto aquele versículo. Ama estrangeiros. Gente, eu tenho muitas falhas, mas eu confesso que recusar de ajudar alguém que precisa de ajuda. Eu fui criado para ajudar. Eu me lembro em Roraima uma vez, houve um pastor de Venezuela que viajou para visitar em Boa Vista. Ele foi roubado, levaram tudo. Ele foi para a convenção e pediu dinheiro somente para comprar comida para a família. O diretor estadual falou: não ajudamos pessoas. Vá conversar com esse outro pastor. Ele foi para aquele outro pastor. Ele falou: pastor, me dá somente R$1 para que eu possa comprar 4 pães para a minha família. Ele recusou de dar R$1 para um colega no ministério, um irmão em Cristo. Perguntei depois: por que você não ajudou? Eu estava com medo que era falso. Gente, se eu vou errar, eu prefiro errar pelo lado do bem. Eu prefiro Deus olhar para mim e falar: Marcos, você foi generoso demais, do que quantas vezes eu mandei alguém para você ajudar e você recusou. Vocês têm que usar discernimento. Eu não ajudo todo mundo. Tem muita gente que bate na minha janela lá no farol que eu não ajudo. Me lembro uma vez, eu estava em Nova York, uma mulher veio para mim e falou: você pode me dar dinheiro para comprar um almoço? Eu falei: não. Por que não? Você não
confia em mim? Gente, eu tenho aprendido. Se alguém falar com você, você não confia em mim, alguém que está querendo roubar suas coisas. Confiar em você, eu nem conheço você, é claro que eu não confio em você, mas eu estou oferecendo comprar seu almoço. Você queria dinheiro para o almoço? Este restaurante é muito bom, não é? Ela me xingou e foi embora. Nós precisamos usar discernimento quando estamos ajudando pessoas. Mas se nossa primeira reação é não, devemos analisar nossos corações. Não violento. Desculpe, pulei. Apto para ensinar. Não necessariamente no público, mas nos seus relacionamentos, seus filhos, seus netos. Quando você está discipulando outro homem, discipulando uma outra mulher. Deus quer que você seja uma pessoa que pode abrir sua Bíblia e mostrar para pessoas o trecho que você precisa de hoje. Está aqui. Para ensinar a Bíblia, você tem que conhecer a Bíblia. Para conhecer a Bíblia, nós devemos passar tempo na palavra de Deus. Não dado ao vinho. Nós batistas temos um problema aqui. Porque Paulo vai dizer, não viciado com muito vinho com as mulheres. Não dado ao vinho. Se este foi escrito por um pastor batista, ele teria escrito nenhuma gota. E gente, eu sou desse jeito. Pau que nasce torto, morre torto. Eu fui criado numa família onde cerveja, vinho, nada disso eu ouvi mais na minha casa. E até hoje não aparece. De vez em quando daí compra alguma coisa para uma receita, mas isso é outra coisa. Não somos viciados. Não tem nenhuma coisa que está controlando nossas vidas além de Deus. Nem na comida. Eu acho tão engraçado o pastor batista de 200 quilos criticando o homem que está bebendo uma cerveja. Que Deus tem controle sobre minhas ações. Que eu tenho habilidade para dizer não. Não. Não violento. Literalmente é não bate nos outros. Gente, eu era membro de uma igreja batista quando eu era criança. As crianças foram proibidas de presenciar o culto administrativo por causa das brigas, até de cunhos entre os diáconos. Sério. Talvez isso seja coisa americana, eu não sei. Mas o pastor não pode. Um discípulo não pode. Um diácono não pode ser um homem violento, mas um homem de paz. Porém, cordial. Inimigo, literalmente é inimigo de conflito. Que quando existe um conflito na igreja, este homem, essa mulher, estão buscando a paz na igreja. 11. Não ama dinheiro. Essa coisa de um pastor que está... Você não faz isso, né? 4 ofertas na igreja até que ele receber o dinheiro que ele acha que o povo tem. Essa é nossa responsabilidade. Suprir as necessidades de nossos pastores. Eles são servos do Senhor, é nossa responsabilidade contribuir ao sustento de nossos líderes espirituais. Mas a mesma coisa aplica-se para nós. Se você ama dinheiro, você tem uma área na sua vida que você precisa crescer.
Porque isso vai dominar seus pensamentos dia e noite. Isso vai determinar suas ações. Sua esposa vem e pergunta: posso comprar um novo par de sapatos? Rapaz, a resposta correta não é: você já tem uma dúzia. Okay? Não responde desse jeito, de jeito nenhum. Nós devemos sentar e calcular. Temos dinheiro adequado? Se tiver, seja abençoado. Homens que estão ligando seus filhos, porque eles querem mais o dinheiro no banco do que investir seu dinheiro na vida dos seus filhos. Quando nós amamos nosso dinheiro, estamos fazendo um ídolo, um Deus falso de nosso dinheiro. Ele sabe gerenciar sua casa. Ele sabe como disciplinar seus filhos. Gente, eu sei que existe muito debate sobre como disciplinar um filho. Eu sou da escola velha, se você entender o que eu estou dizendo. Você sabe o que é mais importante sobre a disciplina de nossos filhos? Que você comunica muito bem o que a criança deve ou não deve fazer. Você explica quais serão as consequências se a criança desobedece. E a primeira vez que desobedece, você disciplina. Quando uma mãe fala com seu filho 5 vezes: filho, não faça isso. Filho, não faça. Filho, não faça isso. Não faça isso, filho. O que é que ela está fazendo? Treinando seu filho para desobedecer. Ela continua falando, eu continuo fazendo, nada acontece. Isso é somente barulho. Não significa nada. Agora, gente, o que eu vou confessar: nós usamos a vara criando nossos filhos. Nossos filhos teve 4. Estavam engatinhando. Quantos meses? 6? Nós fomos para uma igreja, a igreja da família da minha esposa, menonita. E houve uma escada, plataforma e a porta da igreja. O meu filho Brenton estava lá, engatinhando na direção da escada. Ela pegou ele. Foi assim: Brenton, está vendo essa linha? Se você ultrapassar essa linha, a mamãe vai disciplinar você. E todas as senhoras da igreja: meu filho foi naquela direção, chegou na linha, sentou e chorou. Porque ele sabia: se eu ultrapassar essa linha, alguma coisa vai acontecer comigo que eu não quero. E se uma criança de 6 meses pode aprender isso, quanto mais seus filhos que já são crescidos, não adultos, mas vocês entendem. Em 1 Timóteo 3,11, Paulo está tratando os diáconos. Em versículo 11, ele fala sobre as diaconisas. Gente, nós sabemos através de autores como Ignácio, que escreveu 7 cartas no ano 114. A igreja primitiva teve diaconisas, mas vocês têm que entender alguma coisa. Diaconisa naquele momento não é diaconisa neste momento. Biblicamente, o papel do diácono é colocar comida e roupa na mão do necessitado. E como Ignácio escreveu, nós não queremos um diácono indo todo sábado para a casa de uma viúva para entregar roupa e comida. Alguma coisa ruim vai acontecer. É por isso que nós temos mulheres que estão cuidando também dos pobres. Diácono na Bíblia não é um pastor leigo. Se lembra de Atos 6? As mulheres estavam precisando de comida.
E escolheram 7 homens para suprir essa necessidade. O diácono na igreja batista é um presbítero. Ele é um líder espiritual que está ajudando o pastor a cuidar da igreja. Então, quando ele fala as mulheres também, ele não está afirmando uma presbítera. Ele está dizendo, nós precisamos de mulheres também na igreja que estão ajudando os pobres. Quais são as qualificações que Paulo quer delas? Moderada, equilibrada na sua vida, digno de respeito, sensata. Ela aproxima a vida, olhando para a vida com sabedoria. Sadias na fé. Elas têm uma firmeza na Bíblia. Sadias no amor. Elas são mulheres que são comprometidas com amor na igreja. E finalmente, sadias na perseverança. A palavra perseverança em grego vem da palavra hupomoné. Hupo significa embaixo. Hipotérmico é uma agulha que vai embaixo da pele. Hipotérmico é uma temperatura baixa de corpo. Hupomoné significa que as pressões da vida estão deitando em cima de uma pessoa. Enquanto está pressionando a vida, enquanto está criando dificuldades na vida, nossa tendência é o quê? Fugir, escapar. Hupó significa embaixo, moné significa permanecer. Hupomoné é quando o peso da vida está pressionando na gente. Em vez de fugir, nós suportamos as dificuldades pela graça de Deus. Eu iria olhar para Tito, capítulo 2. Mas eu sinto interno que o meu tempo está acabando. Olha para Tito, capítulo 2. O que ele fala sobre os homens na igreja, as mulheres na igreja, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens. Em Tito, você sabe cuja responsabilidade é discipular as moças na igreja? As mulheres. Não é para eu discipular as moças na igreja. Essa é a responsabilidade das senhoras. E elas têm que ter qualificações no seu caráter para viver desse jeito. Ele fala com as moças e finalmente ele fala com os rapazes. É interessante que ele usa somente uma palavra. Você tem que ser sábio. Cada vez que eu estou assistindo no YouTube e mais um rapaz está no skate, quebrando uma perna, quebrando um braço, quebrando sua cabeça, perdendo dentes, eu penso, rapaz, você vai sentir isso pelo resto da sua vida. O homem sábio não faz esse tipo de coisa. Os rapazes precisam de sabedoria. Gente, é assim que Deus quer que essa igreja funcione. Deus quer que todos vocês, homens, sejam líderes. Irmãs, Deus quer que vocês sejam as rainhas de discipular moças e crianças. Essa praia é sua. Se nós somamos a porcentagem de crianças de 11 anos e menos e todas as moças na igreja, qual seria a porcentagem? 60? 70? Irmãs, 70% da igreja é sua e você está chorando porque não pode ser o pastor. Nós devemos ficar contentes
com as responsabilidades que Deus tem nos dado. E não ouvir o mundo, mas seguir a palavra de Deus. Ok. Parte mais difícil. Perguntas. Gente, eu estou um pouco surdo. Sendo americano, eu fui exposto a muito disparo de pistola e rifle, e sendo idiota não usei proteção, e agora estou pagando por meus pecados. Okay? Então, é possível que eu vou precisar de ajuda para entender as perguntas. Eu acabei não avisando para você fazer suas perguntas aí, mas se alguém tiver alguma pergunta dentro do tema que foi ensinado aqui, eu acho que ele sabe de tudo também, mas... alguma pergunta? Bom, acho que não. Ou fomos pegos de surpresa, né? Acabei não avisando, mas a culpa é do Marcelo, ele não devia ter avisado, e ele não avisou. Então o Marcelo vai fazer uma pergunta, depois o Vinícius. Tem uma pergunta? Entenderam tudo? Compreenderam tudo? Bom, não. Tem um casal que vai casar no próximo sábado. Fique de pé, por favor. Eles vão casar no próximo sábado. Eles vão casar, né? Pai, senhor, pastor, a gente vai se casar no próximo sábado, daqui uma semana certinho. A gente queria um conselho que o senhor pode dar pra gente baseado nesse tema de hoje. Está perguntando se houver um programa que você pode, ou um livro que você pode ler em preparação pelo casamento? Isso. Conselho pode dar para eles. Ok. Primeiro, compre o livro antes de dizer sim. Excelente livro. Vai provocar vocês terminarem seu noivado algumas 12 vezes, mas não desistam, ok? Porque tudo que você resolve antes do casamento é muito mais fácil do que resolver depois. Então, este livro, antes de dizer sim, eu esqueci o nome do autor. Mas este livro é excelente em preparação. Outra pergunta? Uma pergunta aí? Rapaz, pastor, no país que a gente está vivendo, né, que muitas notícias ruins, né, no centro de São Paulo, tudo, multiplicar, no caso eu tive 5, uma filha minha faleceu, e meu marido também faleceu, então, o caçula com 3 anos, 4 filhos ficaram, né, e eu não tive o equilíbrio certo para me dar na criação dos meus filhos, né? Só assim, quando eu caí na graça do Senhor, eu abri meus olhos e estava começando a enxergar o que eu estava fazendo. E para essa geração de agora, é certo multiplicar? Basicamente, se eu entendi bem, a pergunta é se, diante da maldade do mundo, do que está acontecendo, ainda esse conselho de multiplicar-se ainda é válido para hoje?
Fale comigo uma época na história do mundo quando não houve problemas. Se nós esperamos até o momento perfeito para ter filhos, vamos demorar até o céu. E outra coisa, as pessoas aprenderam em Europa, as famílias que sobreviveram foram as famílias grandes, porque uma estava cuidando do outro. Quando eu ficar velho, eu não quero que todo o peso de cuidar de mim vai cair em cima de uma ou duas pessoas. Eu tenho 5 pessoas que vão cuidar de mim. E de novo, eu sei que eu estou confrontando a mentalidade de hoje. Eu entendo isso, eu estou completamente confuso do que eu estou falando. A única coisa que eu vou dizer, compare o que a Bíblia fala sobre ter filho com o mundo e fique comigo. A minha filha, eu tenho uma filha, coitada, 4 irmãos e ela sofreu muito. Uma piada. Uma vez ela veio para mim: pai, o Nicolas, o mais velho, também valentão da família, ele está puxando o rabo do meu gato. Entrei no quarto dele. Ele estava deitado na cama, segurando o rabo do gato, e era ardose, né? Então o gato estava tentando correr e não conseguiu. Nicolas, pare de puxar o rabo do gato. Ele falou: não sou eu que está puxando, pai, é o gato. Esse é o meu primogênito. Como eu seria sem Vitória, minha filha? Eu tenho 4 homens cheios de testosterona, cheios de masculinidade. E graças a Deus, no fim, Deus me deu uma flor. Ninguém ama como a filha. Eu tenho essa filha, graças a Deus. Agora alguém pode dizer: Mark, eu já tenho filho e filha. Então, eu volto para a ideia. Se você criar seu filho bem, você vai dar graças a Deus por cada filho que você tem. Se eu pudesse reviver minha vida, eu teria mais. Sou cafona mesmo. Quais benefícios a igreja colhe se os casais seguirem essas orientações das Escrituras? Quais são os benefícios da igreja, para a igreja? Gente, olha a Inglaterra, olha a França, olha a Alemanha. Estão na beira de se tornar o quê? Muçulmanos. Se lembra o que Arafat falou? A maior arma de Islã é o útero da mulher. E eles estão conquistando estes países através de multiplicação. E nós temos igrejas que estão morrendo. A igreja luterana, porque não tem mais filho. A igreja reformada na Inglaterra está morrendo, porque eles não estão reproduzindo. Sejam férteis, multipliquem-se, enchem a terra. E gente, o Brasil não está cheio. Nós saímos de Boa Vista, Roraima, de Kombi, indo para Campinas. Eu não recomendo isso para ninguém. Gente, o Brasil está vazio. As cidades estão cheias. Mas o campo está vazio. Eu sei que eu estou tenho meus prejuízos. I'm prejudiced. But é muito triste que tem tanta criação de Deus e ninguém está desfrutando, porque nós estamos vivendo nessa noite. Nós podemos olhar para o livro de Gênesis
No livro de Gênesis, cada vez que você encontra uma cidade, é coisa horrível. Sodoma e Gomorra, Babel, as cidades. Deus não falou multipliquem-se e enchem a cidade. Ele falou multipliquem-se e enchem a terra. Agora eu estou desequilibrado aqui. Perdão. E lembre-se, o que foi lindo da palavra é a palavra. O que eu estou falando é Mark Ellis. E você tem todo o direito de questionar o que eu estou dizendo. Muito obrigado pelo prazer de estar com vocês. Perdoe-me, por favor, qualquer coisa. E, senhoras, eu queria encorajar vocês para convidar a Diane, porque ela é o equilíbrio deste relacionamento. Vocês vão gostar dele. Muito obrigado. O André lá, ele está seguindo à risca esse mandamento. Ô André, quantos anos tem o Gael? 4 anos. E ele é o mais velho? Isso? E aí depois tem o Liam. Quantos anos tem o Liam? 4 anos. O Liam tem 2 anos. E o Ethan e o Levi? 8 meses. Aí já está esperando mais, né? Ele já está andando bem. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. E eu louvo a Deus por sua vida. E quero encorajar cada vez mais nos apegarmos ao que a Escritura nos diz, ao que a Palavra de Deus nos orienta. Em todos os desafios que nós temos, o melhor de tudo, o Deus que nos ordena é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos capacita a praticar, a obedecer e a viver cada mandamento. Então é depender de Deus, é depender do Senhor. Então eu quero agradecer mais uma vez ao Dr. Mark Ellis pela palavra e com certeza já está convidada da Ellis para juntos nós fazermos o que era para ser feito hoje, numa nova data, e a gente vai ter esse privilégio de tê-los aqui com a gente, tá bom? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor por esse tempo tão precioso. Depois do nosso tempo aqui, eu vou pedir que todos desçam, né, ao salão de baixo. Nós teremos ali um tempo de conversa, de confraternização, e parece que tem um cafezinho lá, tá bom? Vamos tomar juntos esse café e conversarmos lá. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Ok? Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos disse nessa noite. Palavra do Senhor que nos encoraja, que nos fortalece, que nos enriquece, que nos abençoa em tudo, que nos autoriza, nos capacita. Por isso, Deus, muito obrigado pelo Teu Santo Espírito, autor e tradutor da Escritura ao nosso coração. Muito obrigado pela vida do Teu filho, Mark Ellis, da sua esposa. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais e mais, que o Senhor nos sustente, que o Senhor graciosamente o cerque com Tua graça, enchendo diariamente seu espírito de paz, seu coração de encorajamento. Obrigado por todos aqueles que aqui estão, que eles saiam daqui impactados pela Tua palavra e encorajados a pôr em prática, a obedecer, a fazer a Tua vontade, sabendo que é o melhor para nós, porque é o Senhor que garante, é o Senhor que se responsabiliza, é o Senhor que derrama sabedoria, bênção sem fim, e a paz, que a Tua paz reine em cada lar, em cada coração, no nome precioso e santo de Jesus. Amém e amém. Eu queria somente enfatizar uma coisa. Tudo começa com a união entre homem e mulher. Essa é a mais importante de tudo que eu tenho falado. Proteja sua união.